Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Flora, Vida e Saúde, um espaço para conversas reais, profundas, humanas sobre a saúde, bem-estar e o autoconhecimento. Hoje vamos falar sobre um tema super sensível, mas extremamente importante: o impacto psicológico do sobrepeso e da obesidade na vida emocional e nos relacionamentos. E para isso nós chamamos hoje o psicólogo Tiago. Gostaria que você se apresentasse para a gente, Tiago. Qual que é a sua especialidade? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Angélica. Me chamo Thiago Canuto, sou psicólogo aí desde 2012. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. Também possuo mestrado com ênfase em psicologia forense. E também fui professor universitário, etc. Hoje ministro aulas em pós-graduação, cursos. E meu foco clínico, né, tem sido principalmente trabalhar transtorno de personalidade, traços de personalidade, relacionamentos, transtornos de humor em geral. Tiago, o que seria o esquema? Vamos imaginar que desde quando a gente nasce com o nosso material biológico, etc., nós somos ensinados a enxergar o mundo, ok? Por pessoas significativas, pela cultura e tudo mais. Vamos imaginar que tudo isso que nos é oferecido e também a falta, aquilo que nos falta, vai colocando em nós uma lente, um óculos. E esse óculos ele é soldado, parafusado, fusionado nos nossos olhos. Quer dizer que é a forma como a gente consegue enxergar o mundo. Então o esquema é um padrão do qual eu enxergo, interpreto, sinto, reajo emocionalmente ao mundo. Ou seja, existem conteúdos cognitivos, existem conteúdos emocionais e também existe o que nós chamamos de necessidades emocionais, se foram oferecidos ou não. Como, por exemplo, se eu tive, durante a minha infância e adolescência, uma base estável, se eu tive um apego seguro, uma estabilidade. Tudo isso são pequenos nutrientes e componentes que formam a forma como enxergo essa realidade. Um exemplo disso, imagine um indivíduo que ele, durante os seus primeiros anos de vida, até seus 10, 11 anos de idade, o circuito familiar dele foi marcado por uma inconstância, né? Uma fragilidade em oferecer algo estável ao longo do tempo. Indas e vindas, afastamentos, até mesmo algum pai, alguma pessoa significativa abandona esse lar ou não oferece uma presença estável. A pessoa marcada com instabilidade. Quer dizer, esse nutriente que era necessário, que é de um apego seguro e estabilidade, faltou. Então, consequentemente, esse óculos dela tem esse componente. Então, ela vai enxergar as relações como relações marcadas por instabilidade. Mesmo que uma relação na vida adulta ofereça estabilidade, isso vai gerar o quê? Estranheza, porque não é o que o óculos espera disso. Lembrando que o óculos não é algo que eu tiro, né? E a psicoterapia não vai fazer isso. A psicoterapia vai o quê? Pegar e tentar, junto com o paciente, na medida do possível, lustrar esse óculos, para que esse óculos se torne uma visão mais realista e contextual do momento da vida da pessoa. Como a vergonha do próprio corpo pode afetar os relacionamentos amorosos e sociais? Ótimo. Vamos imaginar que os relacionamentos têm uma química, existe uma cola que conecta eles. E vamos imaginar agora que essa cola que conecta eu, você, nós, os outros relacionamentos, ele está contaminado com um nutriente muito perigoso, que é a vergonha. A vergonha por si só não é problema, a vergonha é normal do ser humano. Porém, quando a vergonha é generalizada e incutida em mim desde cedo, como se eu sou falho, como se eu sou inadequado, ela pode afetar diretamente a forma como eu vou relacionar com os outros, porque a vergonha me faz sempre entender que eu estou em déficit, em devendo algo, alguém, às vezes que eu nem sei quem é esse alguém, mas ou seja, a vergonha sempre vai deixar o quê? Há uma dívida simbólica que eu tenho em relação a esse outro. Vamos pensar assim, a vergonha em comparação com a culpa. Enquanto a culpa vai falar, você fez algo de errado, frente a uma expectativa, uma demanda que existia, a vergonha vai falar, você fez algo de errado, mas você é intrinsecamente errado. Perceba a diferença de peso. A vergonha ela tem um papel generalizador muito grande, ok? Pensando nisso, num relacionamento afetivo ou mesmo de amizade, uma pessoa que tem vergonha
de quem é, ou às vezes vergonha da sua estética corporal, ela vai frequentemente desenvolver estratégias compensatórias para tentar se conectar com o outro. Seja evitando essas relações pela vergonha que tem de si, seja se subjugando essas outras relações pela vergonha que tem de si, ou mesmo tentando compensar outras áreas de vida para tentar minimizar, né, essa vergonha que ela sente do que se é ou do corpo dela. Muitas pessoas relatam episódios de comer emocional. E como que a terapia de esquema enxerga esse comportamento? Vou dar um exemplo dentro de vários que possível ser dado. Dentro da terapia do esquema, nós entendemos que nós temos modos de enfrentamento, mecanismos de enfrentamento. Para ser mais didático, mecanismos de defesa, de como a gente lida com os problemas internos e externos, ok? O comer emocional pode ser entendido também como uma estratégia de autoalívio. O que seria isso? Dentro desses mecanismos de enfrentamento, existe um que nós chamamos de evitador, de evitação, mais especificamente de autoalívio, do qual eu tenho comportamentos que tentam neutralizar ou minimizar algo que eu sinto, tá? Para ser muito didático aqui, vamos imaginar um personagem muito conhecido por todos vocês, que é o Homer Simpson. Homer Simpson, a todo momento, ele está usando algum tipo de estratégia de autoalívio, seja o beber em excesso, assistir em excesso, e também o comer em excesso. Ou seja, não existe só uma função de alimentar, existe o quê? Uma função de, através do prazer da comida, através do que a comida proporciona, ele aliviar aquela emoção. Por quê? Foram desenvolvidos poucos repertórios de regulação emocional nesse indivíduo. Tá? Claro que eu estou aqui dando um exemplo. Existem vários dentro da terapia de esquema que a gente pode dar, mas sem dúvida o comportamento de autoalívio ele é muito frequente. Como funciona o ciclo pensamento, emoção, comportamento quando falamos de compulsão alimentar? Vou citar um exemplo. Imagine um indivíduo que está num processo terapêutico, ele tem clareza que tem uma compulsão alimentar, que aquilo atrapalha ele. Ele tem clareza sobre os objetivos que ele tem na terapia, na vida dele, mas ele chega para uma nova consulta falando para o seu terapeuta, olha, final de semana eu tive um novo episódio de compulsão alimentar. Quando a gente vai fazer uma análise cognitiva, situacional do que aconteceu, é muito comum a gente ver o quê? Houve um gatilho emocional, alguma situação, uma interpretação sobre esse gatilho emocional e, junto a isso, um pensamento permissivo. Que tipo? É só dessa vez? Amanhã eu faço direito? Foi injusto isso que aconteceu? E a pessoa cede a esse pensamento permissivo, mesmo isso estando diferente dos objetivos que ela tem. Mas a gente tem que ter muito calma. Vamos entender que esse padrão cognitivo foi o melhor que a pessoa possa desenvolver. Então, isso tem que ser olhado de uma maneira acolhedora e não julgadora, para que possa, obviamente, ter mudanças a médio e longo prazo. Então, respondendo a sua pergunta, ou seja, a situação, a cognição, a emoção e o comportamento estão intimamente ligadas com o comportamento da compulsão alimentar. Quais as estratégias que ajudam a lidar com as frustrações sem usar a comida como válvula de escape? Vamos entender, quando a gente fala válvula de escape, quer dizer utilizar a comida como um autoaliviador das emoções, ok? Vou passar então uma estratégia para o público que está nos assistindo muito direta e fácil. Uma das estratégias que eu passo em consultório, para vários casos, principalmente daqueles que estão vinculados à ansiedade, é exercícios de meditação, mais especificamente o mindfulness. No que eles vão favorecer? Basicamente são exercícios que vão fazer com que eu tenha maior consciência de como a vida impacta o meu corpo, as minhas emoções e o meu pensamento, e a partir disso, com exercícios continuados, eu posso ter um maior poder decisório sobre aquilo que eu quero ou não quero fazer, e não ser apenas dominado pelas emoções ou por padrões repetitivos. Então você que tem Netflix em casa, tem um programa chamado Headspace, tá? Nesse Headspace existem 7 episódios de 20 minutos. 10 minutos ele explica de uma maneira muito didática, bacana, e 10 minutos de prática. Aí pode ser não o fim, mas o pontapé inicial para você começar a desenvolver outras estratégias que possam te ajudar a substituir a alimentação enquanto autoaliviador
para te ajudar a regular as emoções. Na terapia cognitivo-comportamental, como se trabalha os pensamentos negativos que surgem quando alguém se sente mal com o próprio corpo? Vou trazer uma metáfora aqui. Imagine um tabuleiro de xadrez. Nesses existem as peças brancas e as peças pretas, ok? Vamos imaginar que algumas delas são pensamentos bons, assertivos, e os outros são pensamentos ruins. Quem a gente é? Dentro de um raciocínio da TCC mais contextual, a gente entende que nós somos o tabuleiro. Então, uma das formas possíveis de ajudar o indivíduo frente a esses pensamentos é entender que a todo momento existem pensamentos brotando, chovendo na nossa cabeça, mas que não necessariamente nós somos ele. Assim como na metáfora, nós somos o tabuleiro, onde esses pensamentos ficam circulando para lá e para cá como peças. Então, ajudar esse indivíduo a olhar esses pensamentos como um observador, ou, numa outra metáfora, nessa chuva de pensamentos, ele ter um pequeno guarda-chuva onde não se encharca com esses pensamentos, mas aceita que eles existem, é um passo, ok? E outro passo é traçar com esse indivíduo objetivos realistas para que ele possa aplicar no dia a dia através de baby steps, de pequenos passos para que ele possa atingir objetivos mensuráveis naquilo que ele quer para a sua vida. Qual o impacto de ouvir críticas, piadas do seu corpo desde a infância? O conceito de autoimagem, que é a forma como nós nos vemos, ele é de forma muito, muito grande influenciado por aquilo que a gente ouve sobre a gente, principalmente na infância e na adolescência. Então vamos imaginar que uma criança, desde a tenridade, ouve características do seu corpo, características até mesmo pessoais, de uma forma com uma conotação pejorativa, ou seja, de uma forma negativa. Quer dizer, que o senso que ela vai começar a enxergar ela, que é através do olhar desse outro, vai ser de uma maneira negativa. Tiago, mas isso não pode mudar? Isso é determinado? Não, as coisas não são tão simples. Mas quando a gente pega dois exemplos de uma criança que teve um lar mais acolhedor, validador sobre o corpo dela, e outro mais pejorativo e negativo, esse que teve um olhar mais negativo vai precisar de muito mais força e outros componentes para conseguir romper esse padrão. Já em compensação, esse vai ser um caminho, teoricamente, mais fácil, justamente porque a visão do belo, do estético, é em grande medida influenciado pela forma como o outro vê e também o contexto do qual estou. Tiago, mas e a singularidade do indivíduo? A singularidade é muito importante, o poder decisório, mas nós não somos ilhas, nós somos altamente influenciados por aquilo que acontece no nosso meio. Pessoas que conseguem romper isso de uma maneira saudável, provavelmente chegou em algum momento que alguma pessoa, alguma organização, instituição olhou para ela e viu beleza nela. E ela conseguiu, a partir disso, internalizar isso e também fundir nela o senso de belo. Ou seja, nós precisamos, obviamente, desse senso externo também para influenciar a nossa autoimagem. Tiago, e o que a psicologia entende como causas mais comuns do sobrepeso, além da alimentação e da falta de exercícios? Perfeito. Vamos entender que a alimentação também é um comportamento. E como um comportamento, existe uma função. Vamos entender a função como um objetivo. Vamos pensar que na história de vida de um paciente que tem algum grau de obesidade, por exemplo, a função dessa alimentação não era apenas o de alimentar, mas devido a várias circunstâncias familiares, culturais, socioculturais, de acessibilidade e tudo mais, essa alimentação ela teve uma função de ser um regulador emocional. Né? Claro que eu estou dando um exemplo simplista, mas é também uma forma que a gente pode ampliar a função da alimentação. Um outro exemplo, uma família onde existiam muitas divergências e brigas. Porém, o único momento que essa família se conectava minimamente emocionalmente e não havia brigas era o momento da alimentação, onde todos se juntavam à mesa e ali eram oásis de paz. Ou seja, novamente, no histórico de aprendizado, quer dizer, comida está relacionada com paz, tranquilidade, regulação emocional. Ok, a princípio parece situações muito boas. A grande questão é quando a comida se generaliza na história desse indivíduo
como o único ou como principal regulador emocional desse indivíduo. Quer dizer o quê? Frente às adversidades na vida adulta, por exemplo, onde há gatilhos emocionais, a primeira resposta que ele vai ter vai ser a procura pela alimentação. E isso pode vir a acarretar em algum problema, em algum TEA, em algum transtorno alimentar. Você pode explicar como esquemas emocionais formados na infância influenciam o comportamento alimentar na vida adulta? Sim. Vamos imaginar que nós somos seres que se desenvolvem no contexto e que nós temos etapas do desenvolvimento. E como eu falei anteriormente, os esquemas têm uma forte influência de necessidades emocionais. Você citar só 3 delas por enquanto, existem mais. Um senso de ser aceito e pertencido, ou seja, o meio me oferece uma sensação, um clima de que eu me sinto conectado, amado, a atenção das pessoas. Segundo grande nutriente, esse meio me oferece um senso de autonomia e desenvolvimento de competência. Quer dizer que a criança, o adolescente tem espaço para ser autônomo, mas um autônomo supervisionado, ok? E o terceiro grande aspecto é um senso de reciprocidade e também de controle interno, ou seja, de autocontrole e autodisciplinas. Vamos imaginar, né, existem outras, mas para simplificar, que o indivíduo ele teve problema nessas 3 esferas, mas vamos citar 2 delas, na aceitação e pertencimento e no senso de limites internos. Ou seja, quando a pessoa vai acessar dentro da sua história de vida, daquilo que ela recebeu lá atrás, uma base estável, um olhar afetivo, alguém que olhou para ele, acreditou e se conectou e deu atenção, afeto, ou até mesmo um senso de que ele é um ser coerente, que ele não é um ser falho, que ele é um ser suficientemente bom da forma como ele é, inclusive com as pequenas falhas que ele tem. Vamos imaginar que ele não tem isso. Junto a isso, também não foi oferecido um nutriente que é do quê? De limites realistas, de autocontrole e autodisciplina. Vamos imaginar que esse indivíduo está na vida adulta e ocorre um problema no seu relacionamento, um gatilho emocional, do qual ele se sente o quê? Novamente em risco, frente a uma adversidade, uma instabilidade. Quando ele se depara com essa sensação toda, ele vai buscar o quê? Qual repertório que eu desenvolvi na minha história de vida para lidar com emoções? E o que ele encontra? Encontra muita pouca coisa. Entre elas, o quê? Preciso usar a comida para me autoaliviar. Então ele utiliza um recurso, um mecanismo. Quando ele tenta frear isso ou mudar isso, falta outro nutriente que eu falei agora, que é o quê? De autocontrole e autodisciplina. É pouco desenvolvido. Então, por mais que racionalmente ele queira, emocionalmente ele não tem esse material para oferecer isso. Então, consequentemente, a nossa história de vida existe uma correlação muito direta com possíveis transtornos alimentares. Tiago, eu nunca usei essas estratégias, né? Mas há pouco tempo atrás, num dia muito pilhado, né? Um dia com muitas situações para serem resolvidas, quando chegou de noite eu estava muito cansada e eu queria descansar profundamente. Procurei no YouTube barulhinho de água e por acaso veio o barulho da água, a baleia se movimentando na água. E isso foi sensacional para mim, eu tenho usado bastante esse artifício e eu queria saber se essa indicação que você nos deu agora é algo parecido com isso. O que você trouxe é uma prática meditativa que foi quase que orgânica em você. Basicamente, o que aconteceu aí? O teu viés atencional ficou focado num estímulo externo. Consequentemente, o teu viés de atenção ficou menos o quê? No fluxo dos pensamentos, demandas, críticas, recordando memórias, que isso ocorre que uma ativação emocional generalizada e atrapalha o teu sono. Você desviando esse foco atencional para um barulho externo, ou seja, o teu organismo respondeu de uma maneira coerente, estabilizando ele e preparando para o sono. Sim, nesse headspace que eu recomendei como pontapé inicial, vão ser estratégias parecidas com essas e depois vão ampliando para outras, para que você possa praticar e ver qual estratégia se encaixa melhor com você e pode te ajudar, seja para dormir, seja para ficar menos ansioso, seja para lidar melhor com a ansiedade, ou mesmo lidar com a chuva de pensamentos que às vezes você fica engolido por elas, como que você pode sobreviver a essa chuva de pensamentos. Algumas pessoas usam o humor autodepreciativo para se proteger, né? Isso tem alguma função psicológica? Sim, o humor autodepreciativo
frequentemente é utilizado com um mecanismo assim. Se eu me autodepreciar, se eu mesmo zoar, tirar sarro de mim, vai perder a utilidade desse instrumento para o outro. Ou seja, então por que o outro vai querer brincar, zoar comigo se eu mesmo faço com isso? Ou seja, é como se a pessoa oferecesse também uma perspectiva meio de submissão, tipo, ei, você não precisa fazer isso comigo, eu já faço, eu já sou muito mal comigo, você não precisa continuar fazendo isso. É como se fosse uma posição de rendição frente a isso. Então, é uma estratégia de enfrentamento que a pessoa faz para tentar se esquivar, vamos dizer assim, das críticas sociais através desse recurso. É um recurso, tem o seu valor adaptativo, porém, novamente, quando a pessoa desenvolveu isso, tinha um porquê. Mas em outro momento da vida, a pessoa repete o mesmo processo e isso começa a perder o significado até o porquê. Já não é mais adaptativo, não é mais coerente com o senso de identidade dela, a reprodução desse repertório. E chega um momento que aquilo começa a perder o sentido ou mesmo perder a função. E aí é o momento da pessoa rever, opa, que outras estratégias que eu posso utilizar para lidar com isso? Com a vergonha que eu sinto, com o medo que eu sinto da rejeição social. Como a terapia de esquemas ajuda a identificar padrões que se repetem nos relacionamentos? Angélica, provavelmente você já conheceu alguém que vai trocando de relacionamentos. A pessoa fala, estou com um namorado, uma namorada nova. Mas você que está de fora, olhando, parece a mesma pessoa em corpos diferentes. A pessoa está com um novo namorado, uma nova namorada, mas parece a mesma, a mesma. Isso é o quê? Repetição, é um padrão. Então, uma das diversas formas que nós terapeutas encontramos para identificar esquemas são padrões que se repetem na história de vida. Ou seja, o indivíduo, devido às suas necessidades emocionais não satisfeitas, ele tenta de uma forma ou outra buscar essas necessidades e normalmente não consegue porque as estratégias que ele desenvolveu não conseguem oferecer isso para ele. Então ele precisa rever essas estratégias. Então uma das formas é encontrar padrões que se repetem. Outras formas mais práticas, né, é através da relação terapêutica. A gente vai entender através da fala, da forma como ele se comporta, como ele fala, recortes que ele traz, tendências que ele traz, padrões. Então, novamente, a nossa escuta vai conseguir identificar isso no setting terapêutico. De uma forma mais direta, existem também questionários, né? Que a gente chama questionário de esquemas, onde o paciente preenche ali, colocando números, escalas, né, de 1 a 6, o quanto que ele se identifica, e que também nos ajuda em algum ponto a identificar esses padrões esquemáticos de necessidades emocionais não atendidas. O medo de não ser amado por causa do corpo pode gerar dependência emocional ou ciúmes? Sim. Vamos lembrar, né, na nossa construção, né, da nossa personalidade ou das nossas necessidades emocionais. Quando desde muito cedo eu sou incutido a falta de amor, são padrões que podem vir a se repetir na vida adulta. Então, quando eu tenho muito medo, um medo generalizado de não ser amado pelo outro, quer dizer que o abandono desse outro, ou mesmo a fantasia de que esse outro pode me abandonar, é aterrorizante. Porque isso me soa familiar, isso me faz voltar lá atrás, para aquele sofrimento que eu já tive. Eu não quero reproduzir mais esse sofrimento. Por mais que eu já conheça, dói muito. Então a pessoa começa a engajar em estratégias compensatórias muito, com um grau de muito sofrimento. Entre elas, essa que você mencionou. Ou seja, a pessoa, qualquer ameaça de afastamento da outra, ela vai adotar estratégias hipercompensatórias para que essa pessoa não o deixe. E, consequentemente, isso pode resultar em ciúme e até mesmo em um ciúme patológico. Como diferenciar traços reais de personalidade de comportamentos moldados por traumas ligados ao peso? Isso. Dentro da psicologia, a gente não vai trabalhar traços reais ou não reais, né? Existe uma metáfora, né? Um conceito que pode ajudar, que é verdadeiro self e falso self. Quer dizer, ambos os selfies, ambas as máscaras são a gente. Mas existe um desenvolvimento mais contextual e adaptativo em determinado momento. Tiago, traz um exemplo. Vamos imaginar um paciente que ele tem um esquema de privação emocional. O que isso quer dizer? Quer dizer que, durante a sua infância e adolescência, componentes como afeto, amor, segurança foram oferecidos de uma maneira muito pequena, ok?
Então, ele tem esse esquema, esse padrão que ele sente. Muito comumente, pacientes que chegam ao consultório e falam, Tiago, eu estou sentindo algo, mas eu não consigo colocar em palavras. Aquele vazio mais existencial que as pessoas sentem na vida ou nas relações. Ok, essa é uma parte mais intrínseca do indivíduo. As estratégias que ele desenvolve, que seriam as estratégias secundárias, que poderia se encaixar mais com aspectos da não personalidade, mas são como ele desenvolve para tentar compensar, suprimir ou evitar entrar em contato com essa falta. Ok? Então, ambos esses componentes são importantes, tanto isso que é mais nuclear, quanto essas estratégias desenvolvidas. É muito importante, durante o processo de emagrecimento, você contar com um produto que realmente funcione e que dê resultado, um produto 100% natural. E o ActiNutri, ele já ganhou várias vezes consecutivas como o melhor e mais completo emagrecedor do Brasil. Você vai perceber já nos primeiros dias que aquela ansiedade vai embora, aquela vontade exagerada de comer doces, carboidratos. Ele ajuda a queimar as gorduras localizadas, a desinchar. É um produto realmente espetacular e que vai te ajudar no processo de emagrecimento. Clique aqui. Hoje aqui no nosso podcast você acompanhou como muitas vezes a alimentação ela é usada como uma muleta emocional. E é por isso que é tão importante você contar com a ajuda do ActiNutri, que é um produto que vai te ajudar na questão da ansiedade e que você verá o resultado já nas primeiras semanas. No processo de emagrecimento, é importante que você conte com um produto 100% natural e que vai te fazer se sentir super bem. O ActiNutri é um produto aprovado, registrado pelo Ministério da Saúde e que já mudou a vida de tantas pessoas. Então, se você precisa emagrecer, clique aqui. Como diferenciar comportamentos habituais de outros moldados por traumas ligados ao peso? Vamos lá. Normalmente, comportamentos ligados ao trauma do peso vão ter uma valência emocional, ou seja, uma intensidade emocional mais presente. Vou trazer um exemplo aqui. Uma criança, um adolescente, devido ao fato de ter um sobrepeso, tanto em casa quanto na escola, era internalizado um senso de defeito, de defectividade nessa pessoa. Ou seja, isso vai ter um peso, uma valência emocional muito mais intensa. Se tem um efeito emocional mais intenso, consequentemente as estratégias secundárias, os mecanismos que ela vai desenvolver para tentar compensar, anular, evitar tudo isso, eles vão ser mais frequentes e intensos. No consultório, por exemplo, é muito comum a gente identificar isso devido ao gatilho emocional. Quando a pessoa enfrenta um gatilho que está relacionado a um trauma relacionado ao peso, por exemplo, vai ser diferente relacionado às outras situações cotidianas. Ou seja, a intensidade emocional que a pessoa sente e o quanto que ela necessita de estratégias cada vez mais generalizadas para aquilo, ok? Então esse é um dos meios possíveis de identificar coisas que estão relacionadas a trauma de peso ou não. Quais são os principais mitos que as pessoas têm sobre emagrecer e ser feliz? É a promessa vindoura que nunca chega, né? Então, o primeiro mito que as pessoas constroem é só vou ser feliz quando emagrecer. Ou seja, em consultório a gente pode generalizar isso para outros comportamentos de quando a pessoa tem um anulamento sobre o momento atual da vida dela, um anulamento de vivências significativas para ela, sempre estimando um futuro onde lá eu vou poder viver. Até fazendo um paralelo. A pessoa que está estudando para um concurso, então eu serei feliz quando eu passar nesse concurso. Fazendo um paralelo aqui. Porque utilizam um mecanismo muito parecidos, que é o quê? Um anulamento do momento atual de vida dela para uma promessa vindoura de quando chegar. E, obviamente, quando chega, por exemplo, no caso de emagrecer, é claro que vai ter vários benefícios, mas a pessoa vai começar a entender isso, já vi inúmeras vezes no consultório, que isso era um componente apenas da vida. Às vezes, devido ao sofrimento que ela teve no seu histórico, é claro que é um componente muito significativo. Porém, direcionar um conceito tão complexo e tão amplo quanto a felicidade em apenas uma coisa é um quanto perigoso e frágil, principalmente quando a pessoa atinge essa meta e tem um grau de decepção grande, porque as adversidades da vida, em outros formatos, vão continuar aparecendo.
É uma paralisia da vida, né? Isso, uma paralisia da vida. Que existe um autor que eu gosto muito, né? Eu graduei em filosofia durante um tempo, cheguei a concluir, chamado Nietzsche. E ele usava um termo chamado niilismo, né? Para deixar bem prático. Basicamente, o niilismo é que eu vou anular minha vida agora por algum motivo vindouro. Seja relacionado à espiritualidade, à religião, à política ou alguma outra coisa. Todas são promessas futuras que me fazem o quê? Olhar somente para um futuro e me anular completamente no presente. Isso ele coloca de uma forma brilhante o quanto isso traz um anulamento da vida presente. Ok? E isso, dentro de um consultório, dentro de uma análise de terapia de esquema e terapia cognitivo-comportamental, traz consequências severas na vida da pessoa. Ou seja, futuros utópicos que a pessoa estipula e desenha que acabam anulando a vivência. E isso se passam anos, se passam anos, se passam anos. E de frente à finitude da vida, a pessoa se depara, obviamente, com anos que foram perdidos através de um único objetivo, né? Canalizam toda a energia vital dela para esse único objetivo. E isso pode vir a ser muito perigoso e insatisfatório para a pessoa. O medo do julgamento interfere na vida de alguém que está com sobrepeso? O medo de ser julgado interfere a todos nós. Como assim, Thiago? Inclusive você, eu que sou psicólogo, também. A diferença é que para algumas pessoas isso vai estar no maior grau, generalizado e de uma forma muito intensa, outros mais pontual e que não subjugam de uma forma mais generalizada o comportamento ou a forma como a pessoa gostaria ou desejaria de se comportar. Então, para uma pessoa que tem uma questão com o seu corpo, o medo de julgamento pode afetar? Pode. Principalmente quando ela ainda não desenvolveu o que nós chamamos em terapia de esquema, um senso de adulto saudável mais fortalecido. O que é esse adulto saudável? É como se tivesse um agente interno dentro da nossa cabeça, acolhendo as nossas vulnerabilidades, acolhendo o nosso medo, mas ao mesmo tempo não sucumbindo a elas, ok? É uma instância, uma série de mecanismos que nós podemos desenvolver e fortalecer com o passar do tempo. Quando essa instância, que a gente chama de adulto saudável, está enfraquecida, é como se a gente ficasse a todo tempo refém do medo de ser julgado. Não existe nada que me conduz. Vou trazer um exemplo mais prático. Imagine que uma criança está com muito medo do seu primeiro dia de aula, né? É muito comum que pais suficientemente bons falando, olha, eu não posso estar todo momento lá com você, mas eu vou te dar uma coisa, dar um objeto, uma cobertinha, alguma coisa que remeta ao cheiro, ao cuidado desses pais. Então a criança, mesmo com medo, ela está o quê? Apegada a esse pedacinho simbólico dos pais e vai lá e enfrenta essa situação, um cheirinho, por exemplo, certo? Trazendo de uma maneira mais ampliada, esse adulto saudável é como se a gente pegasse vários recortes de pessoas que são significativas na nossa vida, internalizasse eles, e a nossa própria experiência de vida também, obviamente, desenvolver uma instância que, calma, eu tô com medo de ser julgado, isso faz parte do processo, mas mesmo assim, eu me comprometi a ir conhecer essa pessoa, eu me comprometi a essa festa, ou seja, esse medo não vai estar sozinho, ele vai estar acompanhado com alguém, um senso de eu estou aqui com você, eu não estou sozinho. Assim como no exemplo da criança que leva o cheirinho do pai, o meu adulto saudável vai estar me acompanhando nesse medo. Ou seja, não é não ter medo, é não deixar o medo desacompanhado. Você já viu pacientes que tentam compensar com simpatia ou gentileza por não se sentirem bonitos? Sim, existe até um esquema muito específico para isso, que a gente chama de busca de aprovação e reconhecimento. O que significa isso? É quando a pessoa desenvolve estratégias que são muito voltadas ao externo, ou locus externo de controle. O que isso quer dizer? Quer dizer que meu senso de identidade, meu senso de aceitação, ele está muito voltado para o que as pessoas vão dizer. Não existe um equilíbrio nisso, né? Então a pessoa está tão voltada ao outro que ela começa a adotar estratégias altamente compensatórias para que ela possa receber os aplausos, a autoaceitação, para que ela possa o quê? Minimamente refrear o quê? Esse senso de identidade que ela tem, que normalmente é muito exigente, muito punitivo com ela mesma. Vou simplificar.
Imagine que dentro da tua cabeça tem um papagaio hipercrítico, hiperexigente o tempo todo. E esse papagaio só se silencia um pouco ou dá uma amenizada quando eu me sinto o quê? Aceito pelo outro. Quando o outro me vê e me oferece o seu reconhecimento, a sua autoaceitação. Perceba, é viciante isso, mas ao mesmo tempo isso aprisiona a pessoa. A pessoa fica voltada sempre ao olhar externo em excesso. Todos nós, em algum grau, temos e somos reféns, em algum grau, desse olhar externo. O que eu falo desse padrão é o extremo. Não existe um agente interno que possa balizar isso. A pessoa fica extremamente refém sempre ao externo. E como lidar com a culpa depois de um episódio de exagero alimentar? Perfeito. A culpa é uma emoção humana altamente natural. O problema não é a culpa em si, mas como eu vou utilizar a culpa. A culpa pode ser um mecanismo que me faça desistir de objetivos dos quais eu estou comprometido, ou a culpa pode ser simplesmente um sinalizador que eu não estou seguindo os objetivos realistas e congruentes que eu fiz no meu processo de melhoramento, ok? Então, primeira coisa, aceitar que a culpa vai aparecer. Segundo, é utilizar essa culpa, a força que a culpa tem, como um motivador, né? O que é muito comum acontecer em pacientes, por exemplo, que têm compulsão alimentar, é que eles entendem que a partir do momento que eles estão no processo terapêutico e que eles estabelecem metas, até mesmo realistas, é que eles não vão tropeçar e escorregar em nenhum momento. E quando vem isso, vem uma frustração muito grande, uma culpabilização e quase que uma estratégia, uma busca por desistir daquilo. Então, a culpa pode ser ruim nesse aspecto, mas a culpa também pode ser uma emoção que ajude a pessoa a alterar um comportamento e possa conduzir ela para um caminho que faça mais sentido e seja mais congruente com o senso de self dela. Não desista, dê continuidade, porque vai acontecer. E, principalmente, aceita que a culpa vai fazer parte do processo, mas não seja engolido por ela. Como eu falei agora há pouco, em relacionado à vergonha e o medo, a vergonha e o medo vão fazer parte do processo. Mas é diferente quando a vergonha e o medo estão sozinhos na nossa cabeça, como a criança que vai sozinha para a escola. Ela precisa o quê? De um cheirinho do papai e da mamãe. Então, novamente, existe um adulto saudável, uma instância, mecanismos adaptativos que nós desenvolvemos com o passar do tempo que podem conduzir essa sensação de culpa com uma maneira mais saudável e produtiva para a gente. Mas sim, a culpa dói e ela faz parte do processo. Não tem outro caminho. Qual a diferença de querer emagrecer por si ou por uma pressão externa? Vários pacientes têm uma dificuldade grande de separar isso. Por quais motivos, o que motivam eles. E às vezes, no primeiro momento, não tem como separar um motivo do outro. Às vezes a pessoa vai entendendo o que é dela e o que é do outro no processo. Então, primeira coisa, você está querendo emagrecer, está com problemas de saúde ou relacionados, ou até mesmo questões estéticas que não lhe agradam. Você não tem clareza sobre os motivos que são seus e externos. Comece. O processo, se você conciliar com o processo terapêutico, vai ficar mais claro aquilo que é seu e aquilo que é do outro, durante essa caminhada. Ou seja, então, não necessariamente você vai conseguir identificar. O que é frequente no consultório, agora trazendo uma perspectiva não singular, mas mais generalizada. É muito comum, às vezes, a procurar pela magreza pelo um senso estético social, né? Extremamente voltado para um padrão de beleza, né? Tem uma tendência, pelo que eu acompanho no consultório, ser mais um motivador externo. E, normalmente, um motivador mais interno, às vezes, questões relacionadas a bem-estar e saúde. Mas aqui eu estou trazendo uma perspectiva generalista que tem que tomar muito cuidado. Tiago, quero te agradecer pela disponibilidade. As suas palavras foram poderosas. Tenho certeza que quem está nos acompanhando agora recebeu um conteúdo muito rico. Obrigada por você compartilhar com a gente hoje. E quero abrir também o convite aqui para outras oportunidades de você estar junto com a gente. Eu fico à disposição, espero ter ajudado em um grau. Para quem quiser, às vezes, fazer perguntas, né? Vai ter também, acho que o meu Instagram vinculado, mas quem quiser, @psi.tiagocanuto, Thiago sem H, você me encontra lá. Repetindo, @psi.tiagocanuto. Manda lá uma mensagem que eu vou estar com muito prazer respondendo, tirando dúvidas aí sobre assuntos e temas afins que nós discutimos hoje aqui.
Obrigada, Obrigado. Tiago. Eu que agradeço. Tiago, para quem se sente preso em um ciclo de autossabotagem, como a construção de um adulto saudável, adulto saudável, pode ser fundamental para sustentar mudanças duradouras na saúde? Ok. Mudanças duradouras normalmente são pequenas mudanças gradativas que, com o passar do tempo, se tornam grandes. O que eu estou querendo dizer? Mudança de hábito são pequenas mudanças, pequenos átomos de mudanças. Esses átomos se tornam muito grandes, muito potentes. Uma recomendação que eu queria fazer para a pessoa entrar nesse processo de mudança de uma maneira mais realista é a leitura do livro Hábitos Atômicos. Lá, o autor vai trazer de uma maneira muito realista e trazendo exemplos próprios da vida correlacionados com ciência, como que a gente pode desenvolver, ele não usa o termo adulto saudável, mas desenvolver hábitos saudáveis de uma maneira gradativa e realista. Né? Acho que um impeditivo que pode acontecer com a pessoa que está querendo desenvolver estratégias mais saudáveis na sua vida é o quê? É quando a gente vislumbra algo, só que a gente quer aquele algo já pronto. Eu vislumbro uma parede toda pronta, bonita, mas eu esqueço que aquela parede foi feita tijolinho por tijolinho, tijolinho. Quer dizer, eu não quero o trabalho que tijolinho me dá, eu quero a parede pronta. Então, essa pressa pode ser um grande inimigo dessas pessoas. Então, assim como de nós. Então, a leitura desse livro e como desenvolver estratégias mais saudáveis, um adulto saudável, pode ajudar muito nesse pontapé inicial para que a pessoa possa caminhar de uma maneira realista, gradativa, com pequenos passos, com pequenos degraus que ela consiga executar. Aqui na Flora Vita você conta com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, especialistas em comportamento, educadores físicos, nutricionistas, para que durante o seu processo de emagrecimento você tenha um acompanhamento adequado para que você consiga emagrecer com saúde. Então, se você se identificou com esse podcast falando sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre emagrecimento, se você está sentindo os impactos do sobrepeso e da obesidade, clique aqui